Olá, boa tarde. Eu vim fazer uma pequena resenha sobre o livro Revolucionárias, escrito por Isabelle Anchieta, que é uma autora que é socióloga, também jornalista, uma mulher muito culta e muito interessante, né? E eu tive acesso a esse livro, né, na pré-venda, né? Eu não conhecia propriamente a Isabelle Anchieta, comecei a ver algumas entrevistas dela e fui procurar os livros que ela já tinha escrito e me interessei em comprar os livros que ela já tinha escrito anteriormente. Eu descobri que esse livro, a Revolucionárias, Maria Quitéria e Joana d'Arc, ou Joana d'Arc e Maria Quitéria, estava na pré-venda. Então eu tive a sorte de comprar o livro na pré-venda, né? Veio com uma dedicatória da autora que me deixou assim muito honrada, muito agradecida. Eu entrei em contato na época com as pessoas, né, que assessoram ela por e-mail e pedi. Eu vi que ela estava dando autógrafos e fazendo a dedicatória para alguns livros. Eu perguntei se eu podia ter também isso e eles me falaram que sim, que já estava o meu livro inclusive lá, porque foram essas pessoas que compraram na pré-venda. Então eu tive essa vantagem aí e fiquei muito feliz, muito orgulhosa. É o primeiro livro que eu tenho que tem uma dedicatória. E eu vou falar para vocês uma coisa. Eu conheci a Isabelle Anchieta há coisa de 2 meses, né? Eu comprei o livro dia 8 de março, coisa de 1 mês e pouco, nem 2 meses ainda. E essa mulher realmente impactou a minha vida. É uma pessoa que deixa um rastro bonito por onde passa. E pessoas assim a gente tem que trazer mais para perto da gente, né? E eu tenho ela perto de mim através da obra Imagens da Mulher no Ocidente Moderno e essa. E vou procurar as outras obras dela para adquirir também. Mas enfim, vamos falar de Maria Quitéria e de Joana d'Arc. Nesse livro, ela traça a história dessas mulheres, dessas personagens históricas emblemáticas e importantes para os seus países e para a construção nacional de nação desses países, né? Joana d'Arc, que foi uma líder do exército francês na Guerra dos 100 Anos, né? E esteve presente na coroação do rei que ela defendia como legítimo soberano do trono francês, que na época nem chamava França ainda, estava se formando aquele estado, né, aquela nação francesa, o país França, e ao mesmo tempo a nossa Maria Quitéria, que também é um personagem histórico de uma guerra brasileira, que era a Guerra da Independência, e que muitas vezes a gente acha que foi um acordo de independência, que foi um conflito de independência. Não, sangue jorrou naquele período, e sangue de pessoas que morreram defendendo o ideal de nação que hoje nós temos, que é o nosso país, né? Na maioria deles negros, que foram forçados a ir para a guerra ou foram acreditando naquele ideal mesmo nacional que poderia trazer a eles a liberdade, né? E infelizmente na maioria das vezes não foi o que aconteceu. Nós temos um país que tem uma dívida histórica gigantesca, né? Com os povos que foram escravizados nesse país durante 3 séculos. E no momento da independência foram eles, em maioria, que foram lá lutar pela nossa independência. A base do exército, a maioria, boa parte, né, do contingente eram de negros. E infelizmente a gente ainda não viu algo
realmente relevante feito pelo Estado brasileiro para honrar a memória dessas pessoas que morreram em prol desse ideal de nação que nós ainda estamos construindo, né? Maria Quitéria era uma dessas pessoas, e ela abraçou a luta, né? Ela abraçou a luta pela nossa independência após receber a notícia de que o Dom Pedro I tinha declarado a independência e que Portugal não estava aceitando. Ela vai para a frente de batalha, né? E nisso ela passa por um processo longo, foge de casa, se alista como homem no exército, depois o pai dela vai lá e fala quem ela era, e há toda uma história construída e um processo mesmo de surgir uma heroína nesse país, uma das nossas primeiras heroínas, uma mulher que realmente se pôs ali para lutar por um propósito maior, né, do que ela poderia ter ficado no interior, na casa dela, como o pai dela pretendia, né, não entrar na guerra. Ela poderia ter feito isso, mas ela olhou além, né, ela tinha um espírito diferente, e tanto ela como outras, como a freira Maria Angélica, como Maria Filipa, que eles muitas vezes dizem que é um personagem não histórico, outras vezes que sim, mas que são personagens narrados nesse livro também. O livro, a parte que nos cabe como povo, é muito bonita porque desvela essa história, né, desse povo que acredita que não lutou para ser uma nação, que só fez uma negociação. Foi assim que eu aprendi na escola, e não é a realidade. Sangue brasileiro caiu no solo lutando por esse país. Sangue negro, sangue branco, sangue índio, né? Esse país não é um país que está sedimentado em bases pacíficas. Nós somos um país sedimentado em sangue, suor e lágrima, né? Muitas das vezes nos fazem imaginar que somos um país pacífico e que tivemos poucas guerras, e não é verdade, né? Não é. Basta tirar um tempo da sua vida para estudar um pouco da história do Brasil, para você ver que a nossa história é muito mais densa e conflituosa do que aparenta nos livros, muitas vezes didáticos. Com relação à francesa, né, a nossa Joana d'Arc, também tem uma história, uma narrativa de história bem interessante. Foi líder do exército francês, era um feito inédito para uma mulher no século XV ainda, né? E uma líder militar exímia, assim como também se revelou a nossa Maria Quitéria. Joana d'Arc e Maria Quitéria nascem no campo, são criadas no campo e livres, né? Livres de pressões sociais que muitas vezes existiam no período, nas zonas urbanas em relação às mulheres. As mulheres que foram criadas no campo muitas vezes gozavam de uma liberdade e de uma facilidade de acesso às suas liberdades físicas, né, do que as mulheres criadas em ambientes urbanos. É isso que a nossa socióloga Isabelle Anchieta relata no livro, e eu, por vivência própria, posso dizer, porque eu também cresci no campo, eu nasci numa zona rural, cresci numa zona rural, e eu vivi livre, né? Eu vivi livre, descalça, subindo em árvore, comendo fruta, e realmente a gente aprende a resolver situações problemáticas mais fácil, a gente aprende a lidar com complicações e se resolver, porque a gente está ali sozinho, a gente precisa se virar e resolver as coisas, e isso eu acredito que na minha vida foi muito valioso, para que eu pudesse um dia sair daquela comunidade
consegui formar, eu fui a segunda pessoa da minha família a formar numa faculdade, e isso é interessante, que eu vejo que talvez se eu não tivesse essa facilidade criada pela oportunidade de ter sido uma menina nascida no campo, eu não teria depois conseguido os feitos que eu precisei concluir, né, para que eu pudesse fazer uma faculdade. Então, concordo plenamente com a Isabelle Anchieta. Ela utiliza o ponto cruz para falar das histórias, porque ela tenta criar um momento em que as histórias cruzam. Desculpa. Que é o fato de que elas nasceram no campo, elas eram pessoas que tiveram que fugir de casa, né? As duas fugiram. Elas tinham em comum a vocação militar, a astúcia, o carisma, habilidades, reconhecimento público, tudo isso as duas tiveram. As duas, em tempos díspares, em lugares totalmente divergentes, né? Um na Europa, outro aqui no Brasil, viveram em tempos completamente opostos, mas elas tinham mesmo uma convergência de fatores. E a Isabelle Anchieta conseguiu enxergar isso quando ela traz na obra dela essa questão do ponto cruz, onde que essas histórias se cruzam. Isso traz riqueza ao texto, à informação e à história dessas mulheres e o porquê da autora escolher conectar histórias aparentemente desconexas, né? Mas e aí acaba que a gente vê que elas não estão tão desconexas assim. Eram mulheres que lutavam por um ideal de nação e fizeram diferença nessas lutas, nessas guerras e nessas batalhas que elas enfrentaram. O livro é maravilhoso, eu indico profundamente. Eu não quero falar muito do livro no sentido assim de fazer muita leitura dele, porque eu acredito que o que eu posso contribuir com essa obra é que ser mais uma voz aqui dizendo: comprem esse livro para conhecer um pouco mais da nossa nação, para conhecer um pouco mais de duas mulheres tão extraordinárias. A gente já conhecia um pouco, quase todo mundo conhece um pouco de Joana d'Arc. Maria Quitéria, sinceramente, eu não conhecia tão profundamente. E quando a Isabelle narra essas trajetórias de uma forma muito particular, muito singular e bonita, ela nos torna parte dessa história, porque a gente acaba enxergando em nós mulheres um pouco do que essas mulheres tiveram que viver e tiveram que passar para escolher e para viver mesmo o que elas queriam viver, né? Um contexto social de pressão religiosa, de um decoro social muito ligado à religiosidade e à necessidade de proteção de nomes, né, da família, dos pais. E elas foram transgressoras, elas criaram a própria história, elas fizeram a própria história, criaram a própria narrativa, independente do tanto que foram humilhadas, do tanto que foram xingadas, a Joana de bruxa, a Maria Quitéria de prostituta, e ainda assim, apesar de tudo, elas seguiram, elas galgaram o espaço delas. Uma se tornou, lá na França, santa, e a outra se tornou uma heroína da nossa nação aqui no Brasil, né? Então, se pensa bem, elas de bruxa a santa, de prostituta a heroína, são histórias muito bonitas, muito ricas, de mulheres que escolheram seguir caminhos completamente incomuns e que tiveram apoio, né? Se não tivessem o apoio também, elas não teriam alcançado o lugar que elas alcançaram, porque a gente nunca anda sozinho, né? E é um ponto interessante quando a gente até discute a meritocracia, quando você imagina assim, no meu caso, eu saí da roça, fui estudar em BH, fui procurar estágio para pagar a faculdade e passei perrengues homéricos, sofri muito e consegui. Eu consegui sozinha? Não.
A primeira coisa, meu pai me deu R$ 30 para ir para BH, porque eu falei que eu queria estudar e eu queria ir para BH. Ele estava construindo, reformando a igreja da nossa cidade como ajudante de pedreiro. E aí eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu quero a passagem do ônibus para BH, porque eu vou ficar com a minha avó lá, minha avó tinha mudado para BH, e eu vou estudar. E eu preciso estudar, então eu tenho que ir embora. Isso era 98, eu tava com 18 anos, e ele me deu os R$ 30, e incrivelmente deu para mim viajar, acho até para me lanchar também. E eu mudei a vida da minha família, porque logo depois a minha irmã também mudou para BH, para me acompanhar, e mudei a minha história, mas eu não fiz isso sozinha. Eu tive apoio do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha família. Eu tive apoio das pessoas que me deram oportunidade de trabalho, de ser manicure, depois de ser, eu cuidava de uma locadora, né? Eu era atendente de locadora de fita de vídeo, e a maioria de vocês nem deve saber o que é isso. E essas pessoas me deram oportunidade. Sem oportunidade você não chega aonde você quer chegar. Eu não sou uma Maria Quitéria, não sou uma Joana d'Arc, eu sou uma mulher do século XX e século XXI que teve oportunidades que só foram possíveis porque existiram outro tempo. Joana d'Arc, Maria Quitéria, Maria Filipa, Ana Angélica, tantas mulheres que precisaram existir, e Holandas, para que nós então pudéssemos também fazer escolhas agora de uma forma mais fácil, de uma forma mais acessível, mas nunca sozinhas. Ninguém anda sozinho, na verdade, né? E é isso. Eu acho que o livro é maravilhoso. Eu não me aprofundei tanto na obra, mas se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo mais completo, mais abrangente da obra, citando mesmo partes que eu gostei, eu grifei, tem muita coisa grifada. Primeiro eu não queria grifar, no início você vê que eu nem grifei muito, porque eu não queria macular o livro, mas depois eu não estava aguentando mais, porque tinha muita coisa que eu precisava marcar, para quando eu quisesse eu ir lá direto. E aí eu fiz, e não me arrependo também. Mas enfim, leiam, comprem um livro, comprem ou na Amazon, ou no próprio site da Isabelle Anchieta, né? Essa Aracne moderna que eu aprendi a admirar nos últimos meses e que tem trazido muito valor à minha vida. É uma mulher que realmente consegue deixar um rastro bonito, né? Uma teia bonita pra gente se enredar nela, né? Boa tarde.